Ué, cara, já bem, você tá falando aí que a primeira neta do sul vai nascer hoje. Minhas filhas, o que é? Conversa é essa, rapaz? Que vergonha, rapaz. É doido, hein? É doido. Professora, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. A respeito da prova na segunda-feira, a senhora vai colocar ela no live na segunda-feira, no horário da aula mesmo? Olha, no semestre passado tinha alguns alunos que eles não tinham condição de ver à noite e tal. Aí eles pediam para eu colocar de manhã, eu colocava, aí tinha o dia todo para colocar. Como que os professores anteriores estavam fazendo com vocês? Bem, com a Roberta, tipo, ela colocava no sábado. A Roberta, ela colocava no sábado de manhã, aí a gente tinha um sábado, domingo, segunda-feira, até o horário normal da aula para entregar a prova. Mas eu não sei se eu posso botar no sábado, não. Se puder, não tem problema nenhum, não. Eu coloco. Porque eu botava de manhã e deixava o dia todo, né? Não, pois é, mas é porque, tipo assim, né? Aí a gente ficou meio na dúvida, sem saber como é que seria, porque com a Josiane foi aula presencial, com a Roberta começou, mas aí veio a ter que fechar de novo, aí foi tudo online, o restante da Roberta. Entendi. Não, eu vou ver com a Dodô. Se puder, não tem problema, não. Eu coloco, sem problema. Eu só não sei se Não, então, pode, porque no semestre passado não podia, né? No semestre hum, passado, é, era só, colocava 6 horas até meia-noite. Só que aí tinha algumas pessoas que moravam na fazenda, que ficava mais difícil, aí o pessoal entendeu que podia colocar de manhã. Mas eu vou estar verificando não, com ela isso amanhã, e aí eu falo para vocês, não, então tá bom, então. tá? Se ela autorizar, por mim não tem problema nenhum, não. Fica até mais Eu não sei para eu se, corrigir, não sei fica se até por melhor. conta que é porque a gente, foi o primeiro contato que a gente teve com live, com as provas, né? Também pode ser por isso também. Pode ser por causa da dificuldade de não saber mexer no sistema, né? Não, Foi o perfeitamente. Não, tá. Eu vou. Não, no semestre passado, os alunos já sabiam mexer no Live, e mesmo assim, eles tinham alguma dificuldade. Muitos deles nem conseguiam botar a prova no Live e mandava para o meu e-mail também. Mas eu vou estar verificando isso com a Dodô, e se ela autorizar, não tem problema não, porque fica até mais fácil, eu tenho até mais tempo para poder corrigir, Não, então tá bom, então. tá? Aí amanhã eu falo para vocês na aula. Não, certinho, obrigada. Olha só, a apostila de hoje, ela é pequena, né? Como vocês viram lá no live. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura e a organização do SUS, tá? Apesar que eu já falei um pouco dos princípios, né? Que é o que norteia é, o SUS, são as diretrizes básicas, né? Olha só, o SUS, pessoal, ele foi criada uma lei para ele, né? Que é o Sistema Único de Saúde. E nessa lei tem alguns tópicos do que tem na Constituição Federal. Na verdade, a lei do SUS ela foi um complemento, né, e um marco inicial no Brasil e um complemento do que se tem na Constituição. Né? Depois da lei do SUS veio outra lei, né? E aquela carta de Ottawa, aquela conferência de Alma Ata lá que eu expliquei para vocês nas aulas passadas,
foi muito importante na confecção dessa lei, né, 8080. E dentro dessa lei, lá tem determinado, né, quais são os direitos e quais são as obrigações os direitos dos indivíduos, né? A obrigação do Estado, a obrigação da pessoa e da sociedade, tudo lá tem dentro dessa lei, tá? E, além disso, ela prevê, né, toda a organização do SUS, como que funciona. Ontem eu falei um pouquinho para vocês sobre como que funciona a descentralização dos poderes, né? Que a União, que é o maior poder, né, que a gente tem, que é federal, e ela descentraliza aí para os estados e para os municípios, porque também eles não têm condição de prover todos os serviços, né? Então, como que eu posso dizer? Eles delegam, né, aos governadores e aos prefeitos o papel de cada um deles na função de cuidar da saúde dos brasileiros, né? Então, é muito importante isso aí. Vocês estão vendo o slide? Sim. Tá. Olha só, o primeiro marco aí, de realmente que foi uma lei, que foi uma determinação, surgiu na Constituição de 88. Aquela carta de Ottawa que eu falei para vocês e daquela Convenção de Alma-Ata, elas subsidiaram, né, informações e políticas públicas que foram inseridas na lei. Mas o marco oficial mesmo, que previu o direito do brasileiro, foi na Constituição de 88, onde fala aí no artigo 196, né, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, tá? E depois da Constituição de 88, veio a lei de 1990, que é a lei 8080, né, que falei no seu artigo 2º, que a saúde é um direito de todos, né, e determina que o Estado tem que prover aí as condições indispensáveis ao exercício para aquela pessoa ter o acesso, né, à saúde, o acesso igualitário, integral, né, que a gente viu ontem sobre esse acesso. Porém, né, o Estado tem que prover, porém, a sociedade tem que fazer a sua parte, que foi o que eu falei bastante em aula ontem, certo? Ficou entendida essa parte ontem, né, pessoal? Por que que o sistema é único? Porque da mesma forma que você consulta ali na unidade de saúde, que é responsabilidade do município, é um direito seu consultar num hospital geral, num hospital de referência, né? Porque é lá que existem as especialidades. Nas unidades de saúde, existe ali o médico clínico geral, não é verdade? Que ele vai, se ele sentir a necessidade, né, ele vai te encaminhar para um especialista. E naquele hospital de referência tem todos os especialistas, né, incluído exames, tratamentos e cirurgias, né, a reabilitação que nós falamos ontem também. Então, o Sistema Único de Saúde é isso. Embora cada unidade seja administrada aí por algum gestor de município ou de estado, você tem que ter o acesso igualitário a todos eles, tá bom? Então, por isso que se chama Sistema Único de Saúde. E um sempre trabalha complementando o outro, né? O que não faz na unidade básica vai fazer no hospital de referência. Hoje, em Palmas, a gente tem um hospital de referência muito bom, né, que é o Hospital Geral. Nós sabemos que lá há uma superlotação. Não vou nem falar na atualidade que a gente está vivendo, não. Né? Eu vou falar antes da pandemia. Já havia uma superlotação. Por quê? Porque a demanda ela é maior do que a oferta. Se o HGP atendesse somente os tocantinenses,
lá sobrava vaga, gente. Mas não atende só tocantinense. Aí vem pessoas do estado do Maranhão, do Pará, de Goiás, para fazer tratamento aqui. Porque, apesar da superlotação, o tratamento que tem lá no HGP, exame, cirurgia, é muito bom, né? Então, quem consegue um tratamento ali, é um tratamento completo, né? Embora, eu não sei se vocês sabem, quando vem para cá pacientes de outros estados, o estado ele tem que fazer um repasse para o hospital daqui. Vocês sabiam disso? Um repasse em dinheiro? Não. Vocês não sabiam, não, né? Pois é, Não. tem esse repasse. Mas o que que acontece? O repasse é pequeno, né? Muitas vezes não cobra o tratamento do paciente. Acontece de não haver o repasse, de o gestor atrasar, né? Então, tem todos esses percalços no caminho. Mas, por lei, existe aí essa ligação. Por isso que é Sistema Único de Saúde, né, gente? E uma instituição médica não pode negar o tratamento de um paciente, não pode negar socorro a um paciente, né? Ontem nós falamos sobre os princípios doutrinários do SUS, né? Que é a universalidade, a equidade e a integralidade, né? A universalidade, quem lembra o que a gente falou ontem? Que o paciente ele tem que ter acesso universal a todos os tratamentos do SUS, que a equidade é o tratamento igual, né? Não haver distinção de raça, cor, classe social, que todos têm que ser atendidos da mesma forma, né? Seria muito bom se ocorresse assim, né? Mas sabemos que funciona, mas não em sua totalidade, né? E a integralidade, né? Que o paciente, além de possuir aí o direito ao acesso a todos os tipos de tratamento, ele tem que ter aquele suporte, né? De reabilitação, né? Então, nós falamos isso ontem também. E lembra que eu falei para vocês lá que o Estado, o dever do Estado é prover a saúde para qualquer paciente, mas em contrapartida, a sociedade ela tem que participar, né? Então, a sociedade, inclusive, eu vou falar agora para vocês de uma lei, né, que ela veio para complementar a lei do SUS, né, que ela insere aí toda a sociedade na obrigação também de cuidar da saúde, não só da sua própria saúde, mas da saúde da sua comunidade ali onde você mora, incluindo também a formulação aí de políticas públicas, né, de saúde para poder tentar melhorar e trabalhar em cima aí da promoção da saúde, né? Então essa lei ela veio para determinar como que tem que ser feito, tá? Ela não veio para alterar a lei do SUS, ela veio para complementar, tá bom? Então vamos lá. As leis que regulamentaram o SUS foi a 9090, né, que dispõe exatamente de como tem que ser o SUS, né? E a lei 8.142, que ela veio complementar a lei do SUS, né? E ela dispõe aí sobre a participação da comunidade, foi o que eu acabei de falar para vocês, né? E as transferências intergovernamentais, que regem aí os aspectos financeiros da área da saúde. Gente, isso aí foi o que eu acabei de falar aqui, ó. Vem um paciente lá do Mato Grosso, do Maranhão, do Pará, de Goiás, né? Aqui no HGP tem muito paciente do Mato Grosso, né? Então, o que que acontece? Essa lei, ela dispõe sobre isso que eu acabei de falar para vocês. Insere a participação da comunidade e dispõe também sobre essas transferências intragovernamentais, né? Como que a sociedade pode participar da saúde da saúde da sua comunidade? Como que ela pode participar? Eu dei um exemplo aí né,
da dengue, né? Que todo mundo tem que cuidar da saúde e tal. Só que essa lei, ela vai mais além, né? Ela vai mais além. Olha só, essa lei 842, ela dispõe aí que o SUS, ela vai contar em cada esfera de governo, tanto federal, municipal, estadual, com conferência de saúde e conselho de saúde. O que quer dizer isso? Essa conferência de saúde, gente, e esse conselho, ele tem a participação fundamental da sociedade e é feito pela sociedade, né? Eles se reúnem, no caso da conferência, a cada 4 anos, né? São pessoas escolhidas, né? Para poder se reunir aí a cada 4 anos, para poder avaliar a situação que a gente vive, né? E criar política pública eficaz para poder tratar dos agravos e da doença que está acometendo a população. Por exemplo, não vou nem falar de coronavírus agora. Ano passado teve, eu acredito, eu penso que nem foi surto, porque foi 3 casos apenas. Eu acho que 3 casos, não sei se configura surto, não. De febre amarela. Não sei se vocês lembram que acharam os macacos mortos aqui no Parque César Maia, e se eu não estiver enganado, em Tocantinópolis. Alguém lembra disso? Eu lembro. Pois Sim. é. Então, essas conferências servem para poder criar políticas públicas para não deixar esse cenário ir adiante. O que fizeram? Gente, nessa época aí desse surto, eu estava com a turma de estágio do ITOP na unidade de saúde. Vocês não têm noção de como foi a fila para vacinar da febre amarela. Porque a pessoa fala, o macaco morreu, tá com febre amarela e vai ter surto, e todo mundo fica com medo, não é? Então, essa conferência de saúde, ela se reúne aí para poder discutir o que aconteceu na sua comunidade, na sua cidade, no Brasil, né? Para poder evitar problemas futuros. Tipo assim, em Palmas aconteceu morte aí de 3 macacos e com suspeita de ser febre amarela, né? Beleza. O que essa conferência de saúde vai fazer? Eles vão intensificar, né, ações voltadas exatamente para esse agravo. Porque não adianta fazer ações voltadas para surto de febre amarela lá no Rio Grande do Norte, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, que lá quase não tem casos, né? Por exemplo, aqui no norte, a gente tem bastante casos de malária, né? Eu acredito que muitos de vocês sabem. Então, o que acontece? Não adianta formular políticas públicas para esse tipo de doença lá no Rio Grande do Sul, porque lá não tem ocorrência, não tem notificação desse tipo de agravo. Então, essas conferências de saúde servem para poder debater a situação daquela região nos últimos 4 anos e criar políticas públicas voltadas para aquela região, para poder tentar conter ali os agravos daquela região. Vocês entenderam essa parte? O Conselho de Saúde, pessoal, já tem um caráter permanente, né? Não é só de 4 em 4 anos. Né? É uma comissão formada aí, um conselho, né? Formado aí por pessoas que representam o governo, né? Além dos representantes do governo, tem os prestadores de serviços de saúde, os profissionais da saúde e alguns usuários do SUS, né? Eles também se reúnem o tempo todo, não só de 4 em 4 anos, para poder executar essa política que foi criada. Olha como é importante. Um grupo cria as políticas públicas e desenvolvem toda aquela política, e o outro grupo, ela foca na execução daquela política. Como que se pode focar na execução daquela política?
fornecendo doses de vacina da febre amarela, veiculando propagandas na televisão de como que é a doença, como que ela aparece, de como que você tem que vacinar, quantas doses de vacina é. Hoje a febre amarela é apenas uma dose, né? Então, para cada tipo de agravo para cada tipo de agravo tem uma política pública diferente. E tem as pessoas que são responsáveis por fazer a política pública, por criar a política pública, e tem as pessoas que são responsáveis que focam ali na execução daquela política pública. Olha para vocês verem como é importante, né? Cada pessoa tem o seu papel, cada conselho tem o seu papel. Então, a Lei 8.142, ela veio para complementar a lei do SUS, né? Porque ela dispõe aí sobre a participação da comunidade sobre o SUS. Olha só, para vocês verem, tem uma distinção, né? A Lei 8080 é a lei do SUS e a Lei 8.142, ela dispõe sobre a participação da comunidade na gestão da lei do SUS. Então, isso é muito importante, tá? Deixa eu ver se eu lembro aqui uma outra coisa para falar para vocês sobre essa lei 142. Sobre a participação da comunidade, gente, esse conselho e essas conferências são basicamente formadas aí, não só tem algumas pessoas que são da esfera governamental, mas a maioria são é a sociedade mesmo. Então, essa lei, ela trouxe bastante, ela puxou, né, na verdade, bastante responsabilidade para a sociedade, o que é muito importante, tá? Ficou claro para vocês a Lei 8.142? Tá travando, professora, a aula. Oi? Professora, a aula tá travando. Tá Eu travando? não sei se é só aqui no meu. Para alguém Não mais sei se a é aula só tá aqui no meu, travando? se os outros colegas também já travam. Ah, não. O Tá meu não, tá né? normal. A minha também aqui tá normal. Não, então a minha internet tá pop mesmo. Só repetindo, então, para a colega aí que travou a aula. Só para vocês diferenciar a lei do SUS 8080 com a lei 8.142. A lei 8080 é a lei do SUS, né? Que dispôs aí sobre todo o Sistema Único de Saúde, como que ele deve funcionar e qual a sua estrutura. A lei 842, ela veio complementar. E ela complementa dando para a sociedade, né, ofertando para a sociedade a oportunidade de participar da saúde da sua comunidade, tá? Professora, Então é isso. Oi. Esse conselho de saúde aí é tipo uma fiscalização? Olha, esse conselho de saúde é uma conferência, né? Não é uma fiscalização, só para responder. É uma conferência de pessoas da sociedade e da esfera governamental também, que eles se reúnem a cada 4 anos, tá? Eles se reúnem para poder, tipo assim, hoje nós vamos falar da área lá da região norte do país. Vamos ver o que foi que aconteceu lá nesses últimos 4 anos. Eles vão avaliar, não tem aqueles indicadores que eu falei lá no início para vocês, né? Tem ali a epidemiologia que eu falei para vocês lá bem no início da aula. Eles vão pegar aqueles indicadores para ver o que foi que aconteceu na área norte do país nos últimos 4 anos. Por exemplo, teve 100 casos de febre amarela, teve 200 casos de chagas, teve 200 casos de malária, e não vou nem falar de coronavírus, tá? E aí eles vão falar assim, não, então, nessa região, a gente tem que intensificar as políticas públicas nesse tipo de agravo. Porque o que adianta eles falar
de sarampo para o Tocantins, para a região norte, sendo que aqui não teve caso de sarampo. Não é verdade? Então, para cada região, eles vão analisar o que foi que aconteceu para poder criar políticas públicas. Eles não vão fiscalizar. E o Conselho de Saúde, a Conferência de Saúde vai fazer isso. E o Conselho de Saúde, ele não vai fiscalizar também, porque para fiscalizar são outros órgãos, né, fiscalizadores. Eles vão promover ali a execução daquela política que foi criada na Conferência de Saúde, né? Como que ele vai executar essa política? O pessoal lá da conferência falou assim, olha, tem que ficar aí veicular propagandas na televisão de como se prevenir tal doença, mandar os agentes de saúde em casa para poder ver se tem foco de mosquito, distribuir panfletos nas ruas, criar uma campanha no semáforo para poder conscientizar a população. Então, o Conselho de Saúde, ele vai, além de formular as estratégias, né? Ele vai formular as estratégias para executar a política que foi feita lá na conferência. Né? Então, o papel do Conselho de Saúde é esse: formular estratégias para executar o que foi estabelecido na Conferência de Saúde. Né? Então, tem essa diferença. A Conferência de Saúde, ela cria políticas, não é? Ela formula políticas públicas. E o Conselho, ele cria estratégias de executar aquela política pública que foi estabelecida lá na Conferência de Saúde. Deu para entender essa parte do que um faz e o que o outro faz? Sim. Deu, gente? Alguém restou alguma dúvida? Que eu repito, não tem problema não. Ficou alguma dúvida quanto a isso? Não, tranquilo. Ótimo. Não. Oi. Alguém falou? Não, eu acho que não. Tá bom. Olha só, eu coloquei o fórum, né, para vocês lá no live e a atividadezinha, tá? Deixa eu até ver aqui só um minutinho aqui que eu tô com o live aqui aberto. Só para me explicar aqui para vocês a nossa atividade de hoje, que eu percebi que vocês têm uma certa dificuldade. Olha só como que eu coloquei para vocês a atividade de hoje. Em todas as nossas aulas, nós falamos sobre o conceito de saúde, não foi isso? Foi isso, pessoal? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Não é isso que a Organização Mundial de Saúde fala? Isso. Em um conceito amplo, né, baseado em tudo que nós falamos na aula, o que você entendeu sobre a saúde? O que você acha, na sua opinião? Né, eu deixei bem livre para vocês formular aí a resposta de vocês. Baseado em tudo que foi falado em aula sobre conceito de saúde, o que a Constituição fala, o que a OMS fala, o que a lei do SUS fala, né? Porque cada um fala uma coisa e tudo que um fala complementa o outro, para poder criar um conceito amplo de saúde, não é? Então, baseada em tudo que nós falamos nessas poucas aulas que nós tivemos, o que você entendeu sobre a saúde? Né? Em menos de 3 linhas, vocês podem fazer aí a resposta de vocês, tá bom? Deu para entender Tá, a ok. atividade? Sim. Sim? Eu sim. Beleza. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou ver com a Dodô amanhã a questão da prova e se ela falar que não tem problema, eu coloco
Até amanhã à noite mesmo, depois na nossa aula eu coloco. Por mim, eu acho até melhor, porque eu tenho mais tempo, né, para poder corrigir no final de semana. Tá bom? Professora, Oi. pode consultar Eu pego. o slide? Não. Deixa em período de latência. Olha só, deixa eu Pode perguntar não. uma coisa para vocês. Na prova da professora anterior, vocês consultavam? Jamais. Nunca. Com certeza. Sim, Sim. com Sério? certeza. Consultava? Sim, Sim, professora. professora. Sério? Eu não. Dúvida. Gente, garanto para vocês que não é difícil, porque a prova não vai ser difícil. Eu vou colocar 2 perguntas de marcar X e 4 de escrever. O restante vai ser dos nossos trabalhos. Eu acredito que vocês não vão ter dificuldade, porque o que foi falado na aula? Saúde, conceito de saúde, o que a Constituição diz, o que o SUS diz, né? E eu bati muito nessa tecla aí do conceito ampliado de saúde, Oi. dos determinantes sociais, né? E vocês não vão ter dificuldade, não. Eu acredito que vocês conseguem fazer a prova sem olhar, tá? Não é difícil. Para quem assistiu a aula, não tá difícil, tá bom? Amanhã a gente se vê no mesmo bate-horário, tá bom? Boa noite. Qualquer dúvida pode me chamar pelo... Tá bom, professora, a gente chama. Um cheiro, boa noite, tchau. Boa noite. Tchau. E galera?